Olá pessoal, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre fundamentos em clínica das intoxicações de cães e gatos. Essa aula é uma aula inicial do curso de Medicina Veterinária dentro da disciplina de Clínica das Intoxicações de Cães e Gatos. E o objetivo dela é discorrer sobre os conceitos norteadores na Clínica das Intoxicações de Cães e Gatos e descrever os principais causadores de intoxicações de cães e gatos. Inicialmente, é importante que a gente tenha uma boa base, bons fundamentos, para que a gente execute da melhor maneira possível o processo das clínicas das intoxicações lá na ponta, quando a gente for realizar o tratamento de algum animal. E algo fundamental para isso é o conceito de toxicologia, que é a ciência que estuda os efeitos nocivos decorrentes das interações das substâncias químicas com o organismo, no caso o organismo animal, com a finalidade de prevenir, diagnosticar e tratar a intoxicação. E a toxicologia ela é dividida em três tipos, né, em três objetivos. A toxicologia analítica, que ela vai verificar a detecção de um agente tóxico ou de algum parâmetro desse agente tóxico em algum local, por exemplo, um agente tóxico no solo, no ar, na água. Então a toxicologia analítica ela acaba analisando, né, de maneira quantitativa e também de qualitativa esses produtos nestes ambientes, né, nesse ambiente no qual o animal estará inserido. A toxicologia experimental, que vai estudar o mecanismo de ação do agente sobre o sistema biológico, então, qual a reação de um determinado agente químico, de agente toxicológico frente a um organismo, como que eu posso verificar parâmetros seguros para a utilização desses agentes. E para a gente, nessa disciplina especificamente, é importante que a gente entenda também o conceito de toxicologia clínica, no qual vai se observar a detecção desses sintomas, né, desses sinais clínicos tóxicos no organismo animal, para que possa ser conduzido clinicamente o animal e aplicado a terapêutica específica para que o animal não venha sofrer danos pós-contato com esse agente tóxico. Então, é importante nós entendermos, nós estamos na academia, né, dentro do instituto, é importante que o processo de pesquisa, principalmente, haja nesses três alicerces, nessas três bases da toxicologia, tanto analisando analiticamente, tanto experimentalmente quanto clinicamente. Lembrando que o uso experimental de agentes tóxicos ele é bastante restrito. Tá? Então, por exemplo, em bioterismo, vocês podem observar um pouquinho mais como que pode ser a utilização desses agentes. Tá? E lembrando que não é simplesmente eu não vou inocular uma substância tóxica no animal e verificar a reação. Não, existem inúmeros critérios embasados para que eu possa fazer essa utilização. Por isso que é extremamente importante que a gente consiga observar esse exame clínico nesse animal para que a gente consiga realizar a conduta adequada, terapêutica e clínica desse animal e, mais do que isso, relatar o que foi observado durante, infelizmente, né, no contato do agente tóxico por um animal, no caso aqui os cães e gatos. Tá? Então, no próximo tópico a gente vai ver, né, que o objetivo da toxicologia ela vai ser fundamental para que essa clínica seja executada de maneira adequada. E na figura 1.1, a gente observa que a toxicologia ela está intimamente ligada a outras áreas da medicina veterinária. Tá? A química, então a base química, conhecer os agentes químicos é extremamente importante para observação desses sinais clínicos. A farmacologia nem se fala, então estudos de
toxicodinâmica, toxicocinética, saber a via de entrada, via de eliminação desse fármaco, desse agente químico é extremamente importante. A patologia, no qual o agente tóxico ele vai gerar ali danos patológicos, pode gerar danos graves, né, para o organismo animal, e a clínica. Então, essa base ela é extremamente importante e durante esse período com vocês a gente vai estar permeando esse conhecimento, né, esse assunto, dentre essas áreas, tá? Lembrando que outras áreas também são importantes, como a patologia clínica, né, análise laboratorial, o diagnóstico laboratorial desse fármaco e também dos sinais do animal. O diagnóstico por imagem também pode ser extremamente importante e a semiologia também para que a gente faça um bom exame clínico no animal. Tá? Então essas áreas elas podem aí ter ramificações também. E nesse slide a gente traz aí uma fala, né, de Paracelso, lá do século XVI, que ele discorre que todas as substâncias são venenos e não existe nada que não seja veneno, somente a dose correta diferencia o veneno do remédio. É aquele dito popular, a diferença entre o remédio e o veneno pode ser a dose. Por isso que a gente tem que usar substâncias químicas, né, principalmente os fármacos, de maneira adequada, porque senão isso pode gerar danos para o organismo animal e esses danos eles podem ser em diferenças ali em microgramas e em miligramas, dependendo do fármaco ser utilizado. Então, vou dar um exemplo bem simples. O sódio é uma substância extremamente importante para o organismo animal. Mas ele sendo utilizado de maneira exacerbada, de maneira excessiva, ele pode causar sim danos para o animal. Tá? E agora a gente traz aqui alguns conceitos, tá? Dando continuidade ali ao conceito de toxicologia, iniciando com o conceito de agente tóxico, ou como alguns autores gostam de discorrer, toxicante, que é a substância química capaz de produzir um efeito nocivo, um efeito tóxico, através de suas interações com o organismo vivo. Aí a gente traz nas figuras do lado 3 exemplos de agentes tóxicos. Né? Então, os fármacos podem ser agentes tóxicos, principalmente dependendo da sua dose, como eu comentei no slide anterior. Animais venenosos, animais peçonhentos podem também inocular, podem estar passando essa substância tóxica, esse agente tóxico também para outros animais. E plantas que também podem carregar ali na sua formação estrutural substâncias que vão ser agentes toxicantes para os nossos animais. Outro conceito é o conceito de toxicidade, que é a capacidade inerente de a substância química produzir efeito nocivo após a interação com o organismo. Então, se a gente tem um agente tóxico e ele tem o contato com esse sistema biológico, que no nosso caso são os cães e os gatos, como que vai se dar esse efeito tóxico? E mais do que isso, como vai ser esse processo de toxicidade frente ao contato desse sistema biológico frente a esse agente químico. Então, vários fatores podem dinamizar ou favorecer ou desfavorecer esse processo de toxicidade, tá? Que a gente vai discorrer um pouquinho mais para frente. Tendo o agente tóxico, tendo esse processo de toxicidade, eu posso ter ali um processo de intoxicação, que é o processo causado por substâncias endógenas ou exógenas, caracterizado por desequilíbrio fisiológico consequente das alterações bioquímicas no organismo animal. Então, se eu tenho um agente tóxico presente e esse agente tóxico ele vai causar alterações no organismo animal, a gente vai estar diagnosticando ali que o animal está
com uma intoxicação causada por determinada substância. E por último, falar um pouquinho sobre antídoto. E o antídoto é interessante a gente trazer para vocês que é o agente capaz de antagonizar os efeitos do toxicante. O que seria esse efeito antagônico? Tá? Ele ocorre quando dois agentes interferem um na ação do outro, diminuindo esse efeito final. E normalmente dentro da toxicologia, ele pode ter um desejo favorável. Tá? Infelizmente, são poucos agentes tóxicos que têm antídoto, que são utilizados na medicina veterinária. Então é importante que a gente utilize, que a gente lance mão dos que a gente pode ter dentro da clínica das intoxicações. Tá? E esse efeito antagônico, ele pode ser dividido aí em 3 tipos principais, tá? Que é o efeito antagônico químico, que é onde o antagonista reage quimicamente com o agonista. Então, um exemplo aí, o uso de ADTA, que ele pode sequestrar alguns metais pesados, e a utilização deste é extremamente importante para a conduta clínica do animal. O outro tipo de antagonismo é o antagonismo funcional, onde 2 agentes produzem efeitos contrários. Por exemplo, o barbitúricos diminui a pressão sanguínea e a norepinefrina ela pode produzir hipertensão. Então aí eu tenho um antagonismo funcional, onde eu tenho ali a interação de efeitos contrários. E por último, o antagonismo competitivo, que quando ocorre que 2 agentes tóxicos atuam no mesmo receptor biológico. Vocês lembram lá dos receptores dentro da farmacologia? Esses agentes tóxicos, ou essas 2 substâncias, uma vai antagonizar o efeito do outro. Tá? Um exemplo que a gente pode utilizar é o naloxone no tratamento, por exemplo, com opiáceos. Então, dependendo da situação, a gente vai estar utilizando, por exemplo, algum desses tipos de antagonistas. Tá? A gente vai ter uma aula que a gente vai comentar sobre farmacoterapia nas clínicas das intoxicações. E a gente vai dar alguns exemplos de antídotos sendo utilizados na medicina veterinária dentro da intoxicação de cães e gatos. E dentro da disciplina, a gente também vai estar discorrendo no caso da conduta clínica. Qual a conduta clínica de um animal, por exemplo, intoxicado por ivermectina? Será que existe um antídoto? E aí a gente vai estar conduzindo a terapia com vocês. E quanto ao tipo, as intoxicações podem ser divididas em tempo, e aí nós colocamos em intoxicações agudas, que são intoxicações imediatas, né, onde o contato desse agente tóxico vai gerar o processo de intoxicação de maneira rápida. O tipo de intoxicação por tempo crônica, onde demora a apresentação desses efeitos, né, pode demorar ali dias, meses e anos. O efeito tóxico local ou sistêmico, onde eu tenho um processo de intoxicação que vai apresentar sinais clínicos apenas em determinado local, né, no organismo animal. Por exemplo, na pele vai apresentar apenas um rubor, no local, por exemplo. Ou esse efeito tóxico sistêmico, onde vai ter o organismo animal quase que um todo vai apresentar sinais clínicos. Quanto à sua intensidade, então aí leve, moderada ou severa. Leve são rapidamente reversíveis e desaparecem com o fim da exposição. Moderada quando os distúrbios são reversíveis e não são suficientes para provocar danos. E severa quando ocorrem mudanças irreversíveis severas, justamente a produzir lesões graves e pode chegar até a morte. E a origem podem ser determinadas ou conhecida, quando eu sei qual é o agente a ser observado, ou desconhecida, quando eu não sei,
qual a causa que causou esse processo de intoxicação, e aí é importante que a gente se faça o processo de investigação toxicológica, utilizando inclusive é, é, o uso de exames laboratoriais para que a gente possa determinar essa causa. Eu sempre dou a dica de, por exemplo, na ficha clínica do animal, sempre colocar qual em relação aos tipos de intoxicação, quanto ao tempo, quanto ao efeito tóxico, quanto à intensidade e quanto à origem. É importante que essas 4 informações estejam presentes, tá? Porque com isso a gente pode estar acompanhando ali o caso clínico e determinar até o prognóstico desse animal, desse indivíduo. E dentro da classificação dos agentes tóxicos, a gente pode estar dividindo nesses subgrupos, tá? Então, quanto à sua natureza, se é uma substância natural ou se é sintética, natural, por exemplo, de uma planta, de algum animal, se é sintético, se é uma estrutura química que foi produzida pelo homem no laboratório ou modificada. Quanto ao seu uso, se ele é, por exemplo, um domínio sanitário, se ele é um inseticida, um rodenticida, algum fármaco. Quanto ao seu estado físico, se ele é líquido, se ele é gasoso, né, aerosol, se ele é sólido. É importante a gente entender esse mecanismo, o estado físico também, tá? Que isso vai ter uma correlação lá na clínica. A gente vai comentar um pouquinho mais para frente também, quando a gente comentar de cada substância. Tá? O órgão de ação, se é o sistema nervoso central, se é o fígado, se é os rins, se é o coração. Esse órgão de ação é extremamente importante também, porque aí vai estar correlacionado os seus efeitos e o seu mecanismo de ação, ou seja, os sinais clínicos observados. Por exemplo, se ele é depressor do sistema nervoso central, se ele é cancerígeno, se ele é anticolinesterase, se ele é methemoglobinizante. Então, essa correlação órgão de ação, efeito e mecanismo é extremamente importante. A classificação quanto à sua estrutura química, se ele é uma amina, se ele é o hidrocarboneto. Essa parte da estrutura química é importante ser analisada também, porque a partir daí a gente vai conseguir definir qual o agente tóxico, né, principalmente se ele for desconhecido. E por último, o seu potencial tóxico, tá, que a gente pode estar classificando aí em escalas, né? Se ele é muito tóxico, se ele é moderadamente tóxico, se ele é levemente tóxico. Tá? E essas classificações, elas podem ser uma chave para o diagnóstico e para a conduta clínica dos nossos pacientes. E agora que a gente comentou para vocês sobre os conceitos norteadores dentro da toxicologia, agora a gente vai falar sobre a avaliação da toxicidade desses agentes tóxicos no organismo animal. Inicialmente, trazendo aí essa correlação dose, concentração e o sistema biológico, ou seja, o corpo do animal. É importante entendermos que quanto maior for a dose ou a concentração do agente tóxico, maior é a possibilidade de acarretar efeito nocivo num ser vivo, ou seja, de causar um processo de intoxicação. Então, a gente analisa aí a dose, por exemplo, na quantidade administrada ou inserida, né, ou no qual o animal teve contato, fazendo essa correlação de miligrama por quilo de peso vivo. Então, é importante, se possível, fazer isso dentro da clínica, saber o quanto que o animal teve contato com essa substância. E a concentração é em relação à quantidade desse agente tóxico em um determinado ambiente. Por exemplo, quantos miligramas tinha, miligrama por litro, por exemplo, tinha num determinado ambiente que esse animal vivia, ou quanto que foi
quanto que o animal inalou, quanto que o animal ingeriu daquela determinada substância. Então, entender esse processo dose e concentração é extremamente importante para saber como que se dará esses efeitos tóxicos. Tá? Então, por exemplo, o animal com peso vivo menor e o animal com peso vivo maior, os sinais clínicos ou os efeitos tóxicos podem ser completamente diferentes se for administrada essa mesma dose. Ou o contato for a mesma quantidade de miligramas para esses dois animais. Algo interessante também é o processo de duração e frequência dessa exposição. Quanto maior o tempo de exposição do organismo a esse agente toxicante, maior também a disponibilidade química nesse organismo animal. Tá? Então, a duração ali, se foram segundos, minutos, horas, e a frequência se foi aguda ou se foi crônica, ou o quanto tempo que esse animal teve contato com esse agente tóxico. A gente sabe que tem substâncias que vão apresentar sinais clínicos rápidos, imediatos, mas tem substâncias que vão demorar a apresentar esses efeitos e às vezes até meses e anos para que se apresente sinais clínicos. E a gente vai estar discorrendo isso dentro das especificidades desses agentes tóxicos nas próximas aulas. A via de exposição é extremamente importante também. Algo que a gente observa dentro da clínica veterinária, as principais vias são a via oral, a dérmica e a inalatória. A água é um ótimo exemplo, tá? Que os animais, por exemplo, acabam tendo contato e está no dia a dia do animal ali, né? Beber água ou comer a sua ração, a sua alimentação. Então, essa via de exposição é extremamente importante e muitas vezes negligenciada. Tá? E algo que se analisa também em relação aos sinais clínicos, em relação às vias de exposição, em relação à via de exposição, é o quanto que aquela via de exposição vai causar os sinais clínicos e em que grau que vai apresentar esses sinais clínicos. Por exemplo, agentes no qual a via de exposição foi administrado na via intravenosa, a chance de eu ter a apresentação imediata desses sinais clínicos é muito grande. E a gente faz até uma correlação ali de apresentação dos sinais clínicos de maneira mais aguda e menos aguda. Então, por exemplo, aí, de escala de apresentação de sinais clínicos no qual o agente tóxico foi inserido. Nós temos aí uma escala crescente. Tá? Dérmica, oral, intradérmica ou intramuscular, subcutânea, intraperitoneal, respiratória e intravenosa, no qual a dérmica, os sinais clínicos podem apresentar de maneira mais lenta e a intravenosa de maneira mais rápida. Por que isso? Porque a intravenosa, obviamente, ela vai estar ali sendo inserida diretamente nos vasos sanguíneos. A distribuição, a biodistribuição, a dinâmica desse agente tóxico, ele vai ser distribuído mais rapidamente pelo organismo animal. Ao contrário ali da via dérmica, que pode ter ali algumas barreiras que vão impedir esse avanço. Tá? Algo importante também é a propriedade físico-química dessa substância para avaliação da toxicidade. A lipossolubilidade, estabilidade, a pressão de vapor, por exemplo, elas podem ser variáveis que vão alterar a disponibilidade química desses agentes tóxicos. Então, imagina uma substância que ela é termolábil. Então, ela, naquele ambiente ali, ela pode simplesmente se dissipar. Então, e outras não. Outras elas podem sobreviver àquele meio de maneira mais duradoura. Outro ponto é a susceptibilidade individual, como eu até comentei anteriormente. Analisar o tipo de espécie, a raça, a idade, peso corporal, características genéticas, prenhez,
estado nutricional, são fatores importantes que vão favorecer ou não esse processo de susceptibilidade. Por exemplo, tem substâncias tóxicas que causam intoxicação em determinadas espécies e outras espécies não vão causar. Ou, por exemplo, dentro daquela mesma espécie, eu posso ter indivíduos mais susceptíveis ou não para aquela determinada intoxicação. A presença de comorbidades, por exemplo, podem favorecer o efeito tóxico de determinadas substâncias. Imagine, por exemplo, um animal nefropata, que não vai conseguir ali, filtrar de maneira adequada esse agente tóxico, ou um animal hepatopata, um animal cardiopata, um animal que já sofreu algumas cirurgias. Então, esses fatores individuais, eles são extremamente importantes. Tá? O sistema biológico no qual houve o contato com esse agente tóxico, ele é extremamente importante para saber como que vai ser essa resposta frente à presença desse agente tóxico. Por exemplo, em felídeos, né, em gatos, eles têm a maior dificuldade em eliminar substâncias químicas que precisam conjugar-se em ácido glicorônico, tá? Em função ali do processo hepático dessa substância. Outro exemplo, existem espécies selvagens, né, espécies silvestres, por exemplo, do gênero de Delphis, por exemplo, que tem ali pouca susceptibilidade à inoculação ou o processo de intoxicação de veneno, né, de peçonha de serpentes, por exemplo. Então, é importante entender essa individualidade também frente a esse processo de intoxicação. E o processo de avaliação da toxicidade, ela pode ser analisada também por meio de ensaios de toxicidade, onde eu observo os efeitos de um determinado agente tóxico em um organismo animal. Então, nós temos aí os efeitos agudos e crônicos, os efeitos na reprodução, o efeito potencial teratogênico, o efeito potencial mutagênico, o efeito potencial carcinogênico, o efeito nos olhos e pele, no sistema imune e sobre a microbiota do trato gastrointestinal, onde a gente observa como que se dará essa ação desse agente tóxico, tá? Como que pode ser a curva de dose e resposta desse agente tóxico, onde eu tenho ali observação do grau de intensidade desse efeito desse agente tóxico, e existem também processos de pesquisa para, principalmente na indústria farmacêutica, para saber qual o grau de toxicidade de determinada substância. Então, por exemplo, se eu tenho ali um determinado fármaco que está sendo pesquisado e justamente para ser utilizado na medicina humana, na medicina veterinária, eu consigo ali determinar determinadas doses de segurança. Então, nesse quadro aí a gente consegue observar bem ali um grupo controle, onde não é administrado, né, esse fármaco, né, esse agente tóxico, e nos outros grupos, né, G1, G2, G3, G4, a gente observa ali a administração de diferentes miligramagens, né, onde o grupo 1 1,25, o grupo 2 2,5, o grupo 3 5 miligramas e o grupo 4 10 miligramas. E com isso vocês podem observar quanto maior a administração de uma substância por quilo, maior eu consigo observar lesões hepáticas nesses indivíduos. Então, a avaliação da toxicidade, ela também pode ser observada por meio desses ensaios de toxicidade. E nesse slide a gente traz um pouquinho sobre esse processo de risco, que é a probabilidade da substância produzir dano sob determinadas condições. E essas condições, elas podem ser relacionadas entre esses dois fatores, que é o perigo, que é a capacidade da substância em causar um efeito tóxico, e o grau de exposição no qual esse animal está condicionado, está exposto. Dentro da medicina veterinária,
A maioria das substâncias tóxicas, né, dos agentes tóxicos que causam intoxicação, tanto em cães quanto em gatos, são substâncias que são utilizadas pelo humano, em sua maioria. E é importante entendermos, tá, como que funciona esse paradigma de risco em um potencial processo de intoxicação nesses animais. Então, nessa imagem aí feita por Gupta 2007, ela traz um pouco de como funciona esse processo de comunicação. Tá? Essas ações efetivas, né, de comunicação no caso de processo de intoxicação. Então nós temos aí o Risk Research, né? No caso, como que eu entendo os mecanismos entre essas substâncias toxicantes, como grau de exposição, dose e resposta, que a gente comentou anteriormente. Como que eu vou avaliar esse risco frente à utilização desses agentes tóxicos, tá? E é importante eu fazer essa correlação entre esses dois processos, entre a pesquisa e a avaliação do risco, porque é nisto que a gente vai se basear a identificação de realmente a necessidade de utilizar esse agente tóxico e trabalhar a pesquisa com bastante ênfase para se diminuir esse processo de risco, lembrando que o risco possa ali em determinadas situações, em determinadas indústrias, empresas, lança mão aí de utilização de POP, né, de procedimentos operacionais padrões, para manipulação de determinadas substâncias, porque daí a gente vai para um outro fator, de como que eu vou gerenciar esses riscos, tá? Vendo aí essas características, né, a sua correlação com a saúde pública, com a economia, com a utilização dessa substância pelo dia a dia pelos seres humanos. Então, a identificação desse perigo, ela é importante para que a gente caracterize os efeitos resultantes adversos de exposição desse agente químico. Tá? E nem sempre a utilização desses agentes tóxicos, eles vão perdurar o seu uso na humanidade. Existem vários agentes tóxicos que outrora eram bastante utilizados, como inseticidas, como indomes sanitários e tudo, ou outras ações, e hoje já está banido, principalmente, já são banidos principalmente por países que fazem esse processo de comunicação, de avaliação de risco de maneira adequada. E essa imagem 1.5, ela dá continuidade ao que a gente comentou no slide anterior. Então aí a gente pode observar essas fontes de informação para a avaliação do potencial tóxico de uma determinada substância, né, de um determinado agente tóxico. A gente pode observar nesses quadros a caracterização do perigo e estimativa de potência desses agentes tóxicos. Então, aí do lado esquerdo, né, a gente pode observar aí a análise clínica, né, observação clínica em espécies, tá? O controle de exposição desses estudos, né, em determinadas espécies, a epidemiologia dessas ações tóxicas, né? O estudo em animais de laboratório, estudo com células e tecidos, né, de espécies de interesse, né, e outras espécies, né, que a gente pode estar analisando, né, essa caracterização do potencial estimativa de potência e também a estrutura desse agente químico. Então, isso tudo nos favorece e facilita a gente realizar aquele gerenciamento e avaliação do risco do uso de uma determinada substância, de um determinado agente tóxico. E como a gente já viu em relação a alguns conceitos norteadores,
E esse processo de avaliação de risco, de exposição desse agente tóxico em um determinado ambiente, é importante nós entendermos também como que essas substâncias potencialmente tóxicas, elas vão dinamizar e elas vão agir dentro do organismo animal. Então é importante a gente entender aí essas fases, né? Então nós temos aí a fase de exposição na figura 1.11. A fase da exposição a agentes químicos, tá? Onde eu tenho ali a presença desse agente tóxico. Depois disso, após a absorção, já que eu tenho esse processo de biodisponibilidade, eu tenho a fase da toxicocinética, onde eu tenho ali absorção, via disposição, distribuição, biotransformação e a eliminação desse agente tóxico. E também a fase toxicodinâmica, onde eu vou observar a reação desse agente tóxico em receptores específicos, né? Ou inespecíficos, como que vai se dar esse mecanismo. Lembrando que na fase da toxicodinâmica eu tenho alguns alvos desses agentes toxicantes, né? Esses alvos podem ser enzimas, proteínas, podem realizar a inibição da produção de ATP, por exemplo, causando aí os sinais clínicos a serem observados. Tá? Na fase toxicocinética, é importante entender que um organismo são e um organismo que não tem comorbidades, ela pode reagir de maneira mais facilitada do que animais que vão ter problemas em determinados órgãos, né, decorrentes de doenças pré-existentes nesse organismo animal. Então imaginem, aí a gente olha agora as figuras do lado direito. Tá? Então imaginem aí a forma de contato desse agente tóxico, ele pode ser fundamental para essa resposta do organismo animal. Tá? Nessa imagem mais colorida, aí, em vermelho, laranja e amarelo, a gente consegue observar bem o caminho de determinados agentes tóxicos. Tá? Um processo de um agente tóxico por meio da ingestão. Ele vem ali da boca, trato intestinal, fígado, a ação da bile, tá? E pode ser a eliminação via fezes. Tá? Então, essa dinâmica e um corpo saudável pode ter uma ação mais adequada frente a essa resposta desse agente tóxico. Tá? Outro ponto importante é a gente conhecer esse agente tóxico, porque determinados agentes tóxicos vão ter ações específicas em determinados locais. Tá? E por fim, a gente traz aí as principais causas de intoxicação de cães e gatos, tá? Que justamente como vai estar dividida a nossa disciplina. Tá? Então aí nós temos intoxicação ou acidentes, como alguns autores preferem, por animais peçonhentos, venenosos, por inseticidas, acaricidas e rodenticidas, por fármacos, por domes sanitários, por plantas tóxicas, por alimentos e por metais pesados. Então aí as nossas referências e a leitura recomendada. É importante que vocês façam a leitura justamente para ter um bom embasamento durante a disciplina. E a gente traz essa frase aí justamente para uma reflexão, principalmente a gente está no meio científico e é importante que a gente sempre tenha um olhar na ciência frente a situações adversas na humanidade. Ok, gente? Então, um grande abraço e bom estudo para todos.